Ô Alex, tentando até identificar um pouco desse movimento, né, que está sustentando essa alta do Ibovespa, claro que as mais pesadas, as blue chips, elas têm uma participação relevante. Sim. E quando a gente vê um setor bancário, as próprias commodities sustentando essa alta, isso acaba sendo importante. Mas também tem o outro lado das empresas menores, as small caps, as empresas mais cíclicas, que têm visto um movimento importante por conta de um fechamento de curva, por conta Sim. até mesmo desse ambiente que pode ser um pouco mais propício. Quando tudo, né, parece que está numa convergência, essas empresas elas podem experimentar ainda mais retorno. A gente pode ver as small caps, as empresas Sim. mais cíclicas, entregando também mais resultados, mais retorno para os acionistas nesse ambiente ainda de expectativa positiva? Obviamente, depende do apetite de risco que o investidor possui. Então, por exemplo, uma empresa que tem uma capitalização menor, que tem uma liquidez menor, e aí tem a relação do beta, né? Ou seja, o quanto que a empresa ela tem de variação sobre o índice, né? Ou seja, sobre o Ibovespa. Então, se a gente fala que uma empresa é beta 2, ou seja, o Ibovespa sobe 1, a empresa sobe 2% na média e inverso é verdadeiro. Quando o Ibovespa cai 1, normalmente essa empresa tende a cair 2%. Então, ela é mais agressiva na sua volatilidade. Isso explicado por liquidez, por tamanho de mercado, até mesmo por questões financeiras, uma empresa mais alavancada, enfim. Então, agora, nesse momento, Felipe, se a gente pegar empresas alavancadas agora, você acreditando numa tese de queda de juros, né, daqui para frente, obviamente que empresas mais alavancadas, o mercado não vai esperar a queda de juros para precificar a ação num patamar maior. O mercado já vai antecipar isso. Tanto os bancos quanto os próprios fundos vão tentar antecipar. É isso que está acontecendo, por exemplo, com as varejistas. Né? As varejistas também têm passado por esse movimento, como você falou ali, quando você pega 31, né, a curva futura ali de 2030, a gente já começa a ver que é uma curva mais um pouquinho mais ali voltada ali, não tão de longo prazo, mas também não uma curta. A gente consegue já observar que o mercado já coloca apetite de risco, que significa começa já a fechar e as varejistas que têm esse sentimento, né, voltados ao macro, começa a se favorecer nesse sentido. Por quê? A inflação cai, né? Ou seja, a gente já começa a ver um movimento de consumo ainda mais visível do que antes, que era a questão de crédito, né? Então, os varejistas dependem de crédito, então os bancos também ficam mais propícios a conceder crédito, expandir carteira, do que um movimento de inadimplência com juros tão altos como a gente está vivendo. Boa. Posso continuar? Claro, fica à vontade. Não, porque daí a consultoria vai embora. Né? É que você falou do apetite ao risco, né, do investidor, e a gente está num cenário onde é confortável, né, manter parte dos investimentos na renda fixa. Né? E aí, justamente por esse conforto, né, as pessoas acabam não fazendo alguns movimentos ou se expondo muito à renda variável. E aí, quando passa, ou quando olha, né, máxima histórica, olha a empresa subindo 50%, 60%, 100%, aí olha para trás e acha que perdeu a oportunidade. Né? Não necessariamente isso acontece. A gente pode ver um ciclo mais forte de movimento do mercado, a gente pode continuar, principalmente nesse ambiente ainda de muita incerteza eleitoral. Não ficou tarde, Alex, não está nem no começo ainda, talvez, esse movimento na sua percepção? Acredito que sim, Felipe. Esse caso, vamos pegar aqui, né? A minha fala está agora de manhã, né? Então a gente está aqui 11 horas e 18 minutos, se nós conseguíssemos prever o futuro lá para as 3 horas e tivéssemos um gráfico de pontos indicando 3 cortes para esse ano, que é o que o mercado espera, sim. Aí eu vou falar apenas o começo, né? Aquela famosa frase, é só o começo, porque aí sim a Bolsa vai começar a subir cada vez mais e aí o movimento macro aqui no Brasil vai continuar. E aí é um ponto interessante, que a gente vai falar que a Bolsa é a prova de idiotas, porque o Lula ele pode falar o que ele quiser, o PT pode falar o que ele quiser, pode falar que foi ele que abaixou o preço do dólar, da picanha, não interessa, a Bolsa vai subir, ele vai colocar os louros para ele, não importa. Importante, a gente vai sempre falar, importante é dinheiro no bolso, mas a gente tem que separar também o ruído que tem, logicamente tem os ruídos políticos, tem os ruídos fiscais, como a gente sempre comentou, mas eu vejo que a Bolsa brasileira, como outras bolsas emergentes, será a prova de idiotas, né? Como a gente fala, a Bolsa vai subir e ninguém vai conseguir segurar isso daí. E aí, para quem ficar de fora, obviamente, depende da sua tomada de risco, né? Tem gente que quer ficar com uma mão mais leve, e aí os gestores, que é interessante ter essa visão, né? Porque qual que é o taxímetro do gestor? Onde ele está buscando toda hora? É o Ibovespa. Se o Ibovespa sobe, ele tem que tomar mais risco, ele tem que se expor a ações mais agressivas, ele tem que sair daquele conforto da Selic, aquele conforto de um título público, às vezes que do multimercado, tomar mais participação de equity na sua carteira para conseguir... Tudo bem que o multimercado é mais o CDI, tudo bem, mas quando a gente pega ali um FIA, né, que é o Ibovespa, que é o fundo de ações, a gente consegue observar que o gestor
ele vai ter que tomar mais risco. E aí sim, vem um fluxo maior para a Bolsa. Então é tudo um círculo virtuoso que acaba acontecendo, que já está acontecendo, que pode ser ainda maior. Paulo e Felipe.